Então, bom dia, doutor Braulio, os demais presentes. Queria lhe parabenizar como os demais, e eu também nunca participei de uma audiência como essa. Acho que os operadores do direito, na maioria das vezes, estão distantes dessa realidade. Enfim, vou trazer aqui um pouco do trabalho e da experiência que nós temos lá na Superintendência Regional do Trabalho, no Rio Grande do Sul, num trabalho que desenvolvemos. Será que eu consigo fazer as coisas? Eu não sou muito aqui? Aqui. Então, tá. Vou ver se eu consigo, porque eu sou bem atrapalhada, pessoal. Então, desde 2001, nós fizemos fiscalizações relativas ao cumprimento de lei de cotas, e, particularmente, eu, desde 2003, coordeno o Núcleo de Igualdade no Trabalho. Enfim, acho que a gente mudou muito nesses anos. Nós também mudamos o nosso enfoque, e acho que as empresas precisam mudar também o foco das contratações, né? E, para isso, eu acho que duas questões são importantes, né? A questão da acessibilidade e a questão de uma política de promoção de igualdade de oportunidades. Sem acessibilidade, os meus colegas que antecederam falaram isso, a gente não consegue incluir a maioria das pessoas com deficiência. Nós não estamos pensando num jogo, né, de montagem onde as pessoas se adequam aos postos e às exigências que as empresas têm. É preciso fazer uma mudança disso. E a mudança não é só arquitetônica, como muitas vezes se pensa. É preciso ter uma língua, né, uma comunicação com surdos. Sem isso, a gente não consegue ter, com dignidade, trabalhadores surdos dentro do seu interior. É preciso uma comunicação com os trabalhadores cegos, seja disponibilizando sintetizadores de voz, documentos em braille, né? É preciso também apoio para as pessoas com deficiência intelectual. Eu estava vendo o trabalho aqui da empresa do Paraná. Sem o apoio de um colega, as pessoas com deficiência intelectual, na maioria das vezes, não conseguem acessar ao mundo do trabalho. E o que eu acho que é importante, como o colega que me antecedeu aqui da Secretaria do Trabalho falou, na maioria das vezes, essas adaptações das empresas não requerem gastos excessivos. Não está muito bom aí, mas eu não tive muito tempo para preparar a minha apresentação. Enfim, essa é uma empresa na região metropolitana de Porto Alegre que faz tratores e colheitadeiras. E ela começou o programa de inclusão contratando pessoas com deficiência intelectual. Então, como ela exporta esses equipamentos, eles vão desmontados. E, junto com esse material, vai um saquinho, geralmente com 100 peças, onde tem parafusos, arruelas, para serem montadas, para esses equipamentos serem montados nos locais de destino. Então, tá, vamos contratar pessoas com deficiência intelectual, vamos treiná-las para fazer isso. E qual não foi a surpresa da empresa ao se dar conta que a maioria daquelas pessoas não conseguiriam contar até 100, que geralmente vão 100 pecinhas no saquinho. O que foi feito? Foi usado uma tecnologia que é usada na educação especial. Então, ali não dá para ver, mas foi criado um tabuleiro com 100 espaços, né? Tu vai colocando ali, quando chegou no último espaço, estão prontos, né? E se coloca dentro do saquinho. Quando precisa um pouco mais, 120, 130, tem um menino autista que faz uma conta, diz que ele mexe assim com a mão e vai contando, enfim, e dá tudo certo, né? Isso é mudar a organização do trabalho, né? É preciso tu adaptar, né? Agora, se tu procurasse pessoas para fazer isso, se tu já fizesse como exigência que a pessoa deveria contar até 100, talvez a gente não conseguisse inserir essas pessoas que talvez sejam umas que têm maior dificuldade de acesso ao mercado do trabalho. Ai, não sei. Alguém tem que me ajudar. É esse aqui?
Então, vamos lá, me ajuda aqui. Ah, tá ali, né? Eu fico olhando para o outro lado. É bom que a gente tenha em mente que a ausência dessas adaptações, a partir da Convenção da ONU, né, a inserção da Convenção da ONU no nosso sistema jurídico, um status de emenda constitucional, pode ser entendida como uma forma de discriminação. Acho que isso é muito importante. Eu acho que é importante as empresas... Não basta chamar no mercado de trabalho e querer inserir as pessoas com deficiência nas estruturas e nos moldes e nos perfis, que, na maioria das vezes, já são bastante excludentes. Talvez num momento como hoje, que a gente vive, de pleno emprego, essas exigências estão sendo um pouco flexibilizadas. Mas esse perfil, geralmente, é excludente para a maioria das pessoas com deficiência, as pessoas com baixa escolaridade, pessoas carentes, né? Na ausência de acessibilidade, quem é que tem que se adaptar? É a pessoa com deficiência. E grande parte das pessoas com deficiência talvez não consigam se inserir nas empresas sem adaptação, né? Então, ao mesmo tempo da acessibilidade, eu acho que, para mim, a maior barreira é o preconceito. Isso, certamente, é a maior barreira que se vê para o acesso das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, né? Eu acho que as empresas, como as instituições, eu acho que isso não é um problema só das empresas, né? Eu acho que é um problema da nossa sociedade, tem dificuldade de reconhecer a pessoa com deficiência como uma pessoa, como o próprio termo diz. As pessoas são diferentes, as pessoas têm histórias diferentes, as pessoas têm habilidades diferentes, têm formações diferentes. E é muito comum a gente ver no mundo do trabalho se tratar as pessoas com deficiência como uma categoria. Então, a gente faz... é muito comum se ver... essas vagas são para pessoas... né, é uma vaga de teleatendimento. Isso é uma vaga para pessoa com deficiência física, cadeirante. É telefonista? Essa é uma vaga para os cegos, né? Essa é uma vaga para trabalhar no chão de fábrica ou para trabalhar em depósito? Essa é uma vaga para surdos, né? E a gente vai seccionando. E aí, a gente não faz uma avaliação do potencial daquela pessoa. E é mais um elemento que restringe as oportunidades de acesso das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Eu trouxe alguns exemplos. Eu trouxe um exemplo de um anúncio na internet que eu peguei, que diz, para auxiliar administrativo, né, precisa ter uma deficiência leve, né? Bom, isso realmente, doutor Braulio, isso está em falta no mercado. Eu acho que as pessoas que têm deficiência leve, elas estão procurando as melhores oportunidades para se inserir. Esse segmento realmente está em falta no mercado de trabalho. Agora, por que para trabalhar como auxiliar administrativo, nós precisamos ter uma pessoa com deficiência leve? Será que um cadeirante não tem condições de trabalhar como auxiliar administrativo? Eu tenho um colega, auditor fiscal do trabalho, cego, que domina a tecnologia muito bem, né? Ele está trabalhando comigo e tem sido excelente, porque eu sou muito antiga, né? E ele tem me ajudado muito. Ele, né? Talvez há uns 5 anos atrás, o próprio Ministério do Trabalho achasse que um auditor fiscal não poderia ser cego, né? Por que um surdo não pode ser auxiliar administrativo? Eu conheço diversos surdos no Rio Grande do Sul que são auxiliares administrativos. Então, eu acho que estas questões dificultam muito o acesso das pessoas com deficiência. E aí, realmente, não tem pessoas com deficiência para as vagas que as empresas precisam preencher por conta da lei de cotas. E aí eu trago alguns exemplos, né? Aqui nós temos um trabalhador da indústria da construção pesada,
né? Ele é um eletricista e que ele não tem a perna do joelho para baixo. Ele tem uma prótese, não sei se dá para ver, né? Bom, essa não é uma deficiência tão leve, né, pessoal? Né? Mas ele está lá numa zona de risco. A gente sabe que a indústria da construção pesada é um segmento de risco 4, né? De grau 4, e nós temos lá. Agora, se nós procurássemos só deficiências leves, talvez a gente não conseguisse, né? Mas tem que analisar essa pessoa, verificar se ela tem habilidades, se ela vai precisar de algum apoio. Talvez, às vezes, as pessoas com deficiência não conseguem fazer 100% das atividades de um determinado cargo, mas elas podem fazer grande parte. E isso precisa ser flexibilizado se realmente nós estamos pensando em inclusão de pessoas com deficiência. Esse rapaz, ele é cego, é o Emanuel, né? Ele ficou, durante 1 ano, indo 3 vezes por semana ao Cine para conseguir uma oportunidade. Eu não sei como é que é aqui no Paraná, mas no Rio Grande do Sul, os cegos têm muitas dificuldades de acesso ao trabalho por conta do preconceito, né? De não se visualizar, né, nas pessoas com deficiência visual, potencial de trabalho para diversas atividades dentro das empresas. Então, durante 1 ano, ele foi no Cine, daí ele foi contratado como telefonista numa indústria que fabrica componentes para automotivos, para a indústria automotiva. Ele foi lá, ele achou muito chato aquele trabalho, ele achava que tinha um potencial maior, passou por outros departamentos dessa empresa, foi para a área da indústria mesmo, e hoje ele trabalha num laboratório de qualidade dessa empresa, com grandes resultados. Agora, se a gente limita e não avalia o potencial dessa pessoa, talvez ele continuasse só tendo oportunidades de ser telefonista. Essa é uma empresa que eu acompanho, e chamei uma empresa mineradora. E aí vem um grande debate, né? Nesse tipo de atividade, é possível se contratar pessoas com deficiência? Enfim, estávamos estabelecendo várias conversações, até que a empresa, com muita criatividade, inclusive, eu acho, né, desenvolveu um programa de aprendizagem, porque, em torno da mina, é preciso ter um trabalho de sustentabilidade ambiental e precisa ser reflorestado em torno da mina depois do uso. Então, ela chamou pessoas, é uma cidade pequena, lá do Rio Grande do Sul, chamou pessoas com as mais diferentes deficiências, criou um curso de aprendizagem junto com o Senar, que é da área rural, e eles começaram a aprender a plantação, né? Fazer mudas para fazer esse reflorestamento. E hoje essa atividade se tornou tão importante que passou a ser um outro objeto dessa empresa, fornecer e vender mudas para as outras mineradoras da região. Então, acho que é preciso ousar, é preciso se abrir e criar soluções para essas questões. Acho que tem que sair fora daquele roteiro que as empresas estão acostumadas. Para isso, vocês vão ter que conseguir contar com assessoria de entidades de pessoas com deficiência, de escolas que estão trabalhando também pela inclusão. Eu acho que essas parcerias são muito ricas e fazem com que se consigam soluções, às vezes, muito baratas, como essas que eu estou mostrando. Esse é um outro trabalhador cego, é o Marcelo. Ele trabalha na GM, lá em Gravataí. E ele já teve que fazer primeiro uma luta, né? Aliás, dizem que as pessoas com deficiência nascem 2 vezes, aquelas que nascem com deficiência. A primeira é o nascimento biológico, o segundo nascimento é encontrar um lugar nessa nossa sociedade. Então, esse é um processo que as pessoas com deficiência e as suas famílias estão bastante acostumadas a vencer barreiras, né? Porque a vida de uma pessoa com deficiência na nossa sociedade é uma vida de desbravar todo dia várias barreiras, né, pessoal?
Então, o Marcelo primeiro teve que convencer o Senai, lá do Rio Grande do Sul, que ele teria condições de fazer mecânica automotiva, né? Porque os instrutores achavam que ele não teria condições. Aí ele conseguiu, e isso aí surpreendeu a todo o Senai. Depois ele estava capacitado, né, que as empresas dizem que as pessoas com deficiência falta capacitação, mas ele não conseguia chegar em nenhum trabalho. Ninguém dava oportunidade de trabalho para ele. Daí, um dia, nós fomos o Cine lá da região, o Senai, o instrutor que o treinou, e mais nós do Ministério do Trabalho, passamos uma manhã inteira dentro da GM, mostrando o potencial de trabalho. Foi muito bonito, inclusive, o depoimento do instrutor, né, mostrando como ele se surpreendeu com as possibilidades do Marcelo. Hoje o Marcelo está trabalhando na linha de um segmento chamado de pinturas. Ele coloca um componente interno do para-choque, e quando ele falta, ele foi fazer uma cirurgia há pouco tempo, o setor de qualidade ficou muito assustado e pediu, o Marcelo tem que voltar logo, porque os problemas que estão acontecendo aqui são muito grandes. Eu não consegui juntar fotos de todas as experiências, mas nós temos uma farmácia que tem uma atendente surda, né, atendendo no balcão. A maioria das pessoas que chega numa farmácia tem uma receita médica, então entrega para essa pessoa. Quando não tem, ela tem um cartazinho que diz que ela é surda e que a pessoa escreva o nome do remédio, né? Essa farmácia, até se dando conta desse potencial, passou a disponibilizar libras, né? E os surdos começaram a comprar todos nessa farmácia. Porque eu acho que isso é importante, pessoal, né? As pessoas com deficiência e as suas famílias também são consumidores, né? E as empresas, aos poucos, nos processos de inclusão no mundo do trabalho, estão se dando conta que aí também temos um grande segmento de consumidores que precisa ser atendido. Temos também lá um provedor de internet, analistas de suporte, daí, isso para contrariar aquela visão de que surdo tem que trabalhar só em chão de fábrica. Eu acho que a gente precisa, sabe, romper com essas amarras. Essas amarras dificultam a contratação e realmente aí não tem pessoas com deficiência para fechar as vagas, né? Eles estão trabalhando, eles tiveram uma capacitação através do SENAC, o cego não, o cego já teve que sair do interior do Rio Grande do Sul para chegar em Porto Alegre, porque lá a fiscalização ainda não estava ocorrendo e ele não conseguia nem entrar nas empresas para entregar o seu currículo. Estão lá trabalhando muito bem. Nós temos uma cidade de porte médio para pequeno, que se chama Novo Hamburgo, um cobrador cadeirante, né? E aí eu vi um anúncio no Rio de Janeiro de vagas para cobrador no Rio de Janeiro, que podia ter todas as deficiências, menos cadeirante. Eu acho que no Rio de Janeiro deve ter mais ônibus acessíveis que em Novo Hamburgo, que é uma pequena cidade. E por que não podemos fazer essa adaptação lá no Rio de Janeiro e lá numa pequena cidade do Rio Grande do Sul foi preciso ser feito? Eu acho que isso são as ações que as empresas precisam fazer se realmente querem incluir pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Eu acho que hoje nós passamos por um novo momento da lei de cotas, né? Eu estou convencida que se abre, a partir de agora, um novo momento. Hoje nós temos um novo conceito de pessoas com deficiência. No meu entendimento, alarga as possibilidades e abrange um grupo ainda maior de pessoas com impedimentos de longa duração. E aí eu chamo a atenção por um grupo que até então era considerado como uma doença e não como uma deficiência, que são as pessoas com deficiência hoje mental. Hoje tem uma separação entre deficiência intelectual e mental. São dois grupos bem diversos. Então, pessoas com esquizofrenia, com autismo e outros impedimentos de longa duração. Então, o segmento das pessoas com deficiência está crescendo, pessoal, e não é à toa que hoje o censo de 2010 já está medindo 25% da população brasileira com algum grau de deficiência, né?
Nós temos, eu vi a empresa falar das dificuldades por conta dos benefícios assistenciais. Nós temos mudanças profundas nessa legislação, que foram reivindicações muito grandes do movimento das pessoas com deficiência. Nós, do Ministério do Trabalho, o Ministério Público, se envolveu muito na discussão da mudança dessa legislação. E hoje as pessoas que antes não tinham tranquilidade de abrir mão desse benefício têm. O benefício não é mais cancelado como outrora. Esse benefício é suspenso. A pessoa, quando sai do mercado de trabalho, ela não vai precisar passar por uma perícia para ser avaliada novamente, né? O conceito de beneficiário não é mais daquele incapacitado para o trabalho, porque muitos peritos achavam que a pessoa, ao entrar no mundo do trabalho, deu prova de capacidade. Esse não é mais o conceito é o mesmo conceito da Convenção da ONU. E mais que isso, pessoal, hoje há um incentivo para a qualificação das pessoas com deficiências beneficiárias do BPC, que são as pessoas com deficiências mais amplas, né, mais complexas e de baixíssima renda, cuja renda familiar per capita é de até 1/4 de salário mínimo. Então, essas pessoas podem acumular, por um período de 2 anos, o benefício que tem um valor de salário mínimo, o BPC, mais o salário do aprendiz, que é em torno de meio salário mínimo, para ficar mais fácil. Então, há um incentivo à capacitação e à qualificação dessas pessoas. Nós estamos desenvolvendo lá em Porto Alegre o projeto PPC Trabalho, e estamos buscando casa a casa essas pessoas, e tem sido uma experiência riquíssima. Não sei se Curitiba já tem esse projeto, mas esse projeto tende a se estender para todo o Brasil. E a gente está vendo da necessidade dessas pessoas se qualificarem. E aí, essa medida é muito importante para a qualificação desse segmento. A outra grande mudança, pessoal, diz respeito ao grupo das pessoas com deficiência intelectual e mental, né? Aí nós não estamos mais falando de pessoas, né, de baixa renda, necessariamente. É muito comum tu ver, por exemplo, esses dias, um tempo atrás, eu me defrontava com um pai, funcionário do Banco do Brasil, que tinha condições de deixar um salário relativamente bom para o seu filho com síndrome de Down, e o filho com todas as condições de trabalhar, mas ele dizia, não, eu não vou deixar meu filho trabalhar, porque, geralmente, essa pessoa vai receber um salário mínimo, sendo que, no futuro, eu poderei, na minha ausência, posso deixar uma pensão bem melhor, né? E, realmente, a gente sabe que as pessoas com deficiência têm gastos maiores. E aí não deixou. Então, a mesma lei que alterou a regra do benefício, ela também alterou a lei previdenciária, no sentido de que as pessoas interditadas, parcial ou absolutamente, e aí a gente já rompeu com aquela outro mito que pessoa interditada não poderia trabalhar. Essa lei deixa bem claro isso. No momento que estiverem trabalhando, elas podem receber o salário, e, nesse momento, elas vão receber 70% da pensão, de pai, de mãe, de irmão, por morte, né? Quando elas saem do mundo do trabalho, elas passam a receber integralmente essa pensão. Essa é uma outra mudança importante que está fazendo com que um grupo bem maior de pessoas estejam disponíveis para entrar no mercado de trabalho. Eu sou bem deficiente, assim, para mexer com o mouse. Bom, por conta das deficiências, né, dessas pessoas, a complexidade da deficiência dessas pessoas, junto com uma exclusão social que elas vivem, e também pelo preconceito, elas não vão acessar o mercado de trabalho se elas não tiverem apoio num processo de qualificação. E aí, né, eu acho que a aprendizagem profissional é o grande instrumento de preparação dessas pessoas para o mercado de trabalho, né? Hoje, a pessoa com deficiência, a partir dos 14 anos, com qualquer idade, pode acessar, pode ser aprendiz, né? As instituições que dão qualificação profissional são obrigadas
não é uma faculdade, a qualificar pessoas com deficiência, mas que isso não pode exigir escolaridade. Isso é uma coisa muito importante, pessoal. Isso está na nossa lei, porque a gente vê muitos cursos que excluem a maioria das pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência intelectual. Isso está na lei, né? Essa aprendizagem precisa ser adaptada, né, em todos os sentidos. O que a gente vê nas empresas hoje, pessoal, é um quadro de empregados muito enxuto, metas bastante elevadas, né, que já são de difícil cumprimento, não é? Dentro das organizações. E aí, além do preconceito, né, das chefias, a gente fica se pensando, há espaço dentro das empresas para qualificar pessoas com deficiência, para adaptar postos, para preparar pessoas que necessitam de um apoio maior? Na minha experiência, não. Então, nós precisamos pensar, né? E aí, por isso que a gente vê em muito processo seletivo, né, o RH seleciona uma pessoa e chega lá na ponta, o líder daquele departamento, daquela atividade, não quer aquela pessoa. Por quê? Além do preconceito, ele não vai ter tempo para adaptar aquele posto e para treinar essa pessoa. Então, nós precisamos trabalhar nisso. Essa é a realidade do mundo do trabalho hoje. E a aprendizagem profissional, no meu entendimento, ela propicia isso, porque ela é uma entrada gradual no mundo do trabalho. A pessoa não entra lá dentro para, num espaço de 90 dias, no máximo, dar prova da sua capacidade. Ela vai ser treinada dentro de um S, por exemplo, né, para uma atividade real. Ela não está sendo treinada para atividades que não existem no mercado de trabalho. Não, ela está sendo treinada por uma atividade bem real dentro de uma empresa. Ela vai receber, no mínimo, 400 horas de qualificação dentro dessa escola profissional, né? E depois ela vai fazer a parte prática dessa aprendizagem dentro daquela empresa. E a entidade formadora tem a obrigação de organizar esse aprendizado prático. Então, ela pode ajudar a empresa, ela pode ir no curso da aprendizagem e treinando os monitores desse processo de aprendizagem prática, pode ir mostrando que mudanças vão ser necessárias para incluir aquela pessoa, né? E a pessoa vai ter um treinamento dentro da empresa, né? Isso é muito importante para a empresa, para a pessoa com deficiência e para a família. Porque a maioria das vezes a família tem dificuldade também de verificar o potencial de trabalho dos seus filhos por diversas razões que não cabe aqui a gente comentar. Desde 2008, o Ministério do Trabalho, até por muito incentivo do Dr. Ricardo Tadeu, desenvolvemos um projeto piloto de incentivo à aprendizagem de pessoas com deficiência. E alguns estados que levaram adiante esse projeto piloto, e a tendência hoje é que esse projeto se estenda a todos os estados do Brasil, porque hoje essa é uma atividade obrigatória de qualquer superintendência, e essa é uma meta também nossa, enquanto auditores fiscais do trabalho. Então, nós temos dado prazos de até 2 anos para as empresas. Nesse período, a empresa tem algumas obrigações. A primeira é promover a qualificação das pessoas com deficiência através da aprendizagem, adequação dos ambientes e da organização do trabalho, promoção da acessibilidade e ações internas de combate ao preconceito e à discriminação. Findo esse prazo, a empresa precisa estar com a cota preenchida, pode continuar tendo aprendiz, mas aprendiz não vai contar para essa cota, porque é um contrato de trabalho especial, precário, se a gente for pensar em relação ao contrato comum de trabalho.
Nós já poucas coisas. A gente desenvolveu 3 turmas de aprendizagem para pessoas com deficiência, com esquizofrenia e outras psicoses, para trabalhar em supermercados, né? Uma 4ª turma já está começando. Esse projeto foi desenvolvido pelo SENAC, por uma rede grande de entidades e órgãos públicos que trabalham na reabilitação desse segmento. Elas foram contratadas por uma grande rede de supermercados do Rio Grande do Sul. Todas continuam trabalhando dentro da empresa, mas são pessoas que não tiverem esse apoio, seja de uma qualificação especial, seja de uma preparação dos seus colegas para recebê-los, certamente estariam nas suas casas ou internados em hospitais. Esses dias eu estava em Caxias do Sul falando para um grupo de entidades sobre o projeto de aprendizagem, e eu tenho batido muito na tecla que, mesmo pessoas não alfabetizadas, têm condições de aprender, desde que o curso seja adaptado para eles, e trabalhar em qualquer empresa, né? Eu acho que em qualquer empresa tem espaço para todas as pessoas, algumas mais, outras menos. E, quando eu terminei de falar, tem um instrutor lá de uma empresa que fabrica ônibus, né, para todo mundo hoje, e ele que dá qualificação para as pessoas com deficiência, né? Eles têm um projeto bem interessante. Ele me disse assim: olha, o ônibus tem 10.000 peças, né? Se fabrica, para poder fazer um ônibus, existem 10.000 peças. É impossível que nessa atividade não exista funções para todas as pessoas, né? Para todos os tipos de pessoas, com os mais diferentes graus de deficiência, de limitações e de escolaridade, né? Esse foi um projeto que hoje tu tem pessoas com deficiência, todas as deficiências, mas tem muitas pessoas com deficiência intelectual na montagem de reservatórios plásticos, e tem vários segmentos, não só na parte plástica da indústria de ônibus, trabalhando, né? Enfim, pessoal, eu quis procurar trazer para vocês um pouco da nossa experiência e do nosso entendimento, né, quando nós enfrentamos no nosso dia a dia esses mesmos argumentos da falta de candidatos para o cumprimento das vagas. Enfim, eu acho que hoje nós temos pela frente um grande desafio, que é incluir essas pessoas, porque a grande maioria das pessoas com deficiência ainda está à margem do mercado de trabalho. Agora, para acessar o mercado de trabalho, vai ser preciso acessibilidade, igualdade e oportunidades, inclusive, de qualificação. Muito obrigada pelo convite.